Muito bem, neste vídeo eu vou fazer uma breve explicação sobre as fases do adoecimento psíquico. Essas fases que são explicadas em detalhes no livro Sociedade Repressora, cuja capa final está aqui sendo apresentada neste vídeo em primeira mão, né? O livro que será lançado em breve. Essas fases são aqui 5 slides que vão aqui fazer um resumo da instalação do processo, as fases biopsíquicas do adoecimento psíquico geral, certo? Então, tudo começa na seguinte situação: o bebê nasce e ele vai ter no seu organismo físico e psíquico esta situação aqui, representada nesta primeira figura, que é a corrente biopsíquica ideal. O que é essa corrente biopsíquica ideal? É o fluxo bioafetivo advindo do NAB. O que é o fluxo bioafetivo e o que é o NAB? Novamente, no livro é explicado de maneira detalhada e profunda. O NAB é o núcleo afetivo biológico e o fluxo bioafetivo é a energia que está carregada com a frequência biológica do afeto que é transmitida no útero pela mãe, através do cordão umbilical. As características e propriedades dessa energia, fundamentais para a saúde psíquica e física, fundamentais para o desenvolvimento do ser humano na vida. Essas características e propriedades são também explicadas em detalhes no livro Sociedade Repressora. Então, o bebê está lá, nasceu, contando que houve uma gravidez boa, uma gravidez normal, sem nenhuma intercorrência mais traumática no processo todo, da gestação até o nascimento, né? E aí ele vai nascer nessa corrente biopsíquica ideal, onde essa energia bioafetiva, através do plasma sanguíneo, vai percorrer toda a sua compleição, todo o sistema nervoso, os membros, e se desenvolveria assim até a fase adulta. Mas aí o que acontece? Aí vamos para o segundo slide aqui, o início da psicopatologia. Aí o convívio, né, a vivência na sociedade repressora, nos primeiros anos, na educação padrão dessa sociedade, vai começar a acontecer o seguinte: o nascimento dessas memórias contra-sistema, que eu vou chamar aqui, essas MCs, né? Então, o que são essas memórias contra-sistema aqui? São as atitudes de frieza. Vamos começar levinho aqui. As atitudes de frieza, de desconsideração, as atitudes de não aceitação plena do indivíduo, né? Aquela questão da aceitação e do amor condicional. Eu só te amo e só te aceito se você for assim, ou assado, ou se você fizer isso ou aquilo. E aí, normalmente, essas exigências, elas são exigências inatingíveis, correto?
porque é um nível de perfeccionismo que nem os pais atingiram na sua vida, mas que se exige do indivíduozinho que está ali. Então, essas exigências inatingíveis, elas nem são atingíveis e nem ocorre a aceitação plena do indivíduo. Aliás, como consequência, né, por elas serem exigências não atingíveis, não vai também ser atingida a aceitação plena, né? Mas não fica só nisso, né? Não fica só nisso. Essas MCs também compreenderão todo o rol de violências que o indivíduo está submetido nessa educação. Aí são as violências desde as verbais até as violências físicas, morais, muitas vezes sexuais, que ocorrem nessa sociedade, né? Advindas muitas vezes dos pais, né? E, em última análise, a rejeição. Então, todo esse conjunto de desgraças da educação padrão da sociedade repressora. Também esqueci de falar da frieza, da falta de contato, de abraço, a falta da confiança também, que seria obrigatória numa educação realmente baseada em amor, né? Confiança na vida, confiança do indivíduo. Então tudo isso também ou inexiste totalmente ou de maneira minguada, né? De maneira miserável na educação. Então, somando tudo isso, vai dar na rejeição do indivíduo, né? Cada história de um jeito. E aí vamos para o terceiro slide, que é quando as memórias contra sistemas se instalam definitivamente no sistema e acarretam essa situação aqui. Então, instalação do mecanismo psicopatológico. Então, número 1, corte da corrente bioafetiva. Finalmente, essas memórias conseguem minar a corrente ideal desta energia fundamental para a saúde mental, né? E 2, o sistema entra em colapso pelo esvaziamento bioafetivo. Aqui o sistema nervoso, inicialmente, né? E muitas vezes levando a somatizações, além das doenças psíquicas clássicas já conhecidas, todo o rol, né? Que não preciso citar aqui, muitas vezes também as doenças físicas das mais leves até as mais graves, né? Muito bem, quando esse sistema entra em colapso aqui, essa parte 2 roxa representa a angústia, que ela vai começar a tomar conta dessa corrente. Então, na verdade, a corrente bioafetiva será substituída por uma corrente de angústia. E aí ocorre o seguinte, a experiência mostra, né, que nessas situações a transposição dessa corrente ela não é possível. Correto? Por que eu afirmo aqui com toda certeza, né, de que essa transposição não é possível? Porque se ela fosse possível dentro do ego, não existiriam psicopatologias no mundo. Correto? Porque o ego teria uma autocura, uma reengenharia bioafetiva, bioenergética, que passaria por cima dessas memórias, e aí não existiriam depressão, ansiedade, pânico, timidez excessiva, e daí por diante. Correto?
Então, o fato de existirem essas doenças mostra que não é possível a transposição. E aí, qual que é a saída do ego doente, doentio? Qual seria a saída sem uma psicoterapia profunda? De novo aqui, uma psicoterapia profunda. Não uma psicoterapia cognitiva, tá? Que não vai corrigir isso aqui também. Ok? Então vamos para a próxima aqui. Qual que seria a tentativa? Uma tentativa de transposição através do quê? De um ponto de fixação externo dessa corrente bioafetiva. O que é esse ponto de fixação externa? Uma relação afetiva. Correto? Uma relação afetiva que, a partir dessa relação, essa energia pudesse entrar por cima, voltar à corrente. Uma vez que a relação afetiva, ela dá uma turbinada, vamos chamar assim, na autoestima. Né? Uma relação afetiva. Ou seja, o indivíduo ele vai passar a ter um acolhimento maior, aquele acolhimento que ele deixou de ter lá com as memórias contra-sistema, ele vai ter, pelo menos em parte, esse acolhimento numa relação. Muito bem, essa em linhas gerais é a tentativa do ego sem uma terapia. Né? Só que tem um probleminha aqui. Né? Esse ego que ele está aqui, ó, vamos voltar um pouquinho, que ele está nessa situação aqui, ó, advinda disso aqui, então ele está nessa coisa aqui, nessa desgraça, ele não tem as condições plenas para ter uma relação saudável, uma relação, na maioria das vezes, uma relação mais profunda, né? Então sempre vai ser uma relação, vamos dizer, vai ser aí um gato meio que de qualidade bem precária. Né? Por isso que uma terapia também ajuda. Né? A psicoterapia profunda, ela visa duas coisas. Resolver em parte a problemática objetal, que causou as memórias contra-sistema, né? Mas, sobretudo, preparar melhor esse ego para que ele tenha um ponto de fixação externo numa relação mais saudável, para que esse fluxo volte a ser restabelecido. Né? É evidente que os pontos de fixação externo não precisa ser necessariamente um, né? Além de uma relação, podem existir outros pontos de fixação externo. No livro também falo disso, mas por hora vamos ficar aqui nessa explicação, ok? Então, vou encerrar aqui, para não me alongar mais. No canal existem muitos vídeos, vários vídeos para falar disso de outras formas. E o livro, mais uma vez, vai explicar direitinho, né? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.